Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Mac, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente está aqui para falar dos jogadores que estão no álbum de figurinhas da Copa do Mundo, mais precisamente das principais seleções, né? As 11 principais seleções do mundo atualmente. Vamos falar se é de fato, pô, tá certo esse cara tá no álbum? A Panini teve a melhor tomada de decisão de colocar esse cara no álbum? Vamos apresentar as justificativas dentro dessas seleções que a gente vai destacar aqui. Vai ser um vídeo muito legal, né? Porque normalmente o pessoal sempre comenta, né? E pergunta, pô, por que tal jogador foi escolhido no álbum? Por que a Panini teve a ideia de escolher esse jogador no álbum e não outro? Então a gente vai estar esclarecendo o nosso ponto de vista e quem a gente mudaria de repente nesses jogadores. Vamos pegar aqui do Brasil, os dois goleiros foram Alisson e Bento. Tem uma justificativa clara, né, para ir. O Bento, por mais que muita gente falou que não fazia sentido, faz sentido, faz. O Bento foi o goleiro com mais convocações nesse ciclo. Para vocês terem um efeito de comparação, o Bento teve 13 convocações, enquanto o Alisson teve 10 e o Ederson 9. Ok, que os outros, esses dois tiveram muitas lesões, né? Mas é justo o Bento estar no álbum. Acho que o pessoal pode questionar sobre o Ederson, mas por nome, né? Fala assim, pô, sabendo que o Ederson vai pra Copa, por que não colocar ele? Porque esse é um jogador mais experiente, que já disputou outras Copas. Mas acho que pensando no lado, que com um cara que foi convocado em todos os jogos do ciclo é muito mais garantido. Então vale muito mais a pena ter esse cara no álbum pra não errar ali. Mais um jogador que podia não estar nessa seleção, né? Sim, até porque o Bento, ele foi o único goleiro que foi em todas com o Ancelotti, sem exceção. Até por conta das lesões, né? Mas foi o único goleiro. Então, desse ponto de vista garantido, de opa, esse cara tá indo em todas, então faz sentido eu pôr esse cara no álbum. Defensores tiveram Marquinhos, Militão, Magalhães, Danilo e Wesley. Acho que também tá Acho que é tranquilo, ok. né? Aqui não tem polêmica nenhuma pra mim sobre dessas escalações, né? Dos laterais e zagueiros. Acho que. O Bremer entrou nessa reta final, Léo Pereira na reta final, os dois laterais esquerdos. A gente sempre teve a dúvida quem que é, imagina a Panini, né? Pô, Exatamente. Se o Ancelotti já tinha dúvida, imagina a Panini. então tá certo. Meio campo também tá dentro desse padrão, Paquetá, Casemiro e Guimarães. O Fabinho é um cara que entrou na reta final também do ciclo, então era meio difícil você cravar alguma coisa do Fabinho. O Andrei, por mais que era convocado, quase nunca saía do banco, então era meio complicado. E a gente tinha uma vasta lista de atacantes que sempre eram convocados, sempre jogavam, então fazia sentido você ir nos sempre presentes meio-campistas, que eram poucos, né? Casemiro, Paquetá e Bruno, e encher de atacante, né? Deixar mais equilibrado também, né? Que você falou, Uhum. não colocar só atacante, porque senão também não fica legal, né? Na seleção, fica desequilibrado. E aí temos todos, né? Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Rodrigo, João Pedro, Cunha, Martinelli, Rafinha, Estevam. Acho que não tem nenhuma outro jogador, né? Você vai falar do Hendrick, mas aí entra naquela questão. Em 2025, o Hendrick não foi convocado nenhuma vez, Então. né? Que é o Tudo principal. recente, Igor Thiago, Hendrick, são todos jogadores recentes que não dá pra colocar no lugar de outros aí. E em relação ao Neymar, cara, também não tinha como. A última convocação do Neymar foi em 2023, ainda com o Fernando Diniz. Então, assim, dentro do parâmetro dessa régua de avaliação, é complicado o Neymar estar no álbum, por mais que nos termos midiáticos de Seria venda bom. seria bom, mas dentro da régua que eles utilizam, realmente não Sem faz falar que numa sentido. atualização com o Neymar indo pra Copa, a Panini pode lançar até uma coisa especial pra ele indo, né? Fazer algum lançamento especial de uma figurinha dele. Então acho que foi uma escolha legal. Bom, vamos lá. Já temos para mim o primeiro erro da Alemanha. Para mim, a Alemanha tem vários erros. O Ter Stegen é um que para mim não faz sentido. Se a gente considera o Neymar fora, porque em 2025 ele não foi convocado, também o Ter Stegen não tinha que estar na lista. É um cara que se lesiona sempre, que quase nunca esteve em 2025, até antes, nas datas FIFA pela Alemanha. Tanto é que o Baumann é o goleiro titular e jogou todos os jogos das eliminatórias. Não teve sentido o Ter Stegen estar no álbum. Tem o termo midiático, tamanho de jogador, tal, importância, tal. Mas dentro dessa régua de avaliação, para mim eles quebraram a régua. Para mim é um erro grave o Ter Stegen no álbum. Até por um histórico, né? O Ter Stegen não é um jogador que teve grandes ciclos pela Alemanha. Ainda mais agora com lesão, sem ser convocado, acho que a Panini se precipitou em colocar ele. Talvez alguma. Não sei se foi por causa de nome, não sei se foi mais midiático, mas
por jogo, por coisa, não fez muito sentido. Foi um erro, acho que talvez um dos maiores erros dessa lista que a gente vai ver. Ah, talvez sim. Seria mais aceitável se, por exemplo, o Bauman tivesse junto com o Ter Stegen, igual o Dois Brasil fez goleiros, com o Arsene isso. Bento. Aí, apesar de eu discordar, eu ainda acho aceitável. Para você ter ideia, as eliminatórias para a Copa do Mundo, a Alemanha jogou setembro, outubro e novembro, o Ter Stegen não esteve em nenhuma delas, tá? Só para começo de conversa. No ano passado ele foi convocado para uma data FIFA, que é a de junho, mas a de março ele também não estava por lesão. Então, das 5 datas FIFA de 2025, ele jogou uma. E o Baumann foi titular em 4, né? Então, dentro desse parâmetro, fazia muito mais sentido o Baumann. Zagueiros, defensores no geral, né? Tá, Raum, Schlotterbeck, Rudiger, Anton, Baku e Mittelstadt. Desses todos, eu acho que os 5 primeiros são unânimes, tá? Do Tá ao Anton é tranquilo. Agora, o Baku e o Mittelstadt, para mim, é muito complicado os dois estarem aí, principalmente o Baku, tá? O Mittelstadt eu até consigo compreender um pouco, apesar de discordar, porque até a data FIFA de setembro ele foi convocado. Aí ele vai mal na de setembro, e aí outubro e novembro ele tá fora. Ele fica fora, e até inclusive há questionamentos na Alemanha. Então, por conta até desse recorte, não era titular absoluto. Aí nas últimas duas ele tá fora, então a chance dele estar fora até da convocação final é grande. Então, para mim, essa incerteza não fazia sentido. O Baco, ele ficou de fora o ciclo inteiro. Ele recebeu as últimas oportunidades na última data FIFA, mas ele não era titular. Então, você colocar um cara reserva que foi levado para ser testado para a última ou as duas últimas datas FIFA, também é um É meio cara. lógico, né? Você colocar um cara que é um jogador que foi de backup nessas últimas data FIFA, que não tem base nenhuma se vai ser convocado ou não, então é um tiro no escuro, né? Por exemplo, eu tiraria um desses nomes tranquilamente para Colocar pôr no o goleiro. Pavlovic. O goleiro Ou pode também. ser também, goleiro. Como são dois, pode ser. Aí coloca o Bauman, né? E mantém, pode ser uma manhã Isso, que e eles o seguem. Pavlovic. Porque o Pavlovic é um absurdo não tá no Não, álbum. O eu quando eu Pavlovic li, é quando eu peguei titular o da álbum, Alemanha. quando eu peguei o álbum que eu folhei pra ver, porque você tinha mandado a lista, mas eu folhei pra ver, e eu falei, ué, o Pavlovic não tá? O Pavlovic é titular da Alemanha. Né? Não E tem eu não sei sentido. por quê. Será que quem fez a Panini tem alguma birra com ele, torce pra outro time? Porque não é possível. É alguma coisa pessoal com ele. Não, então, porque quando eu vi, eu falei, cara, não tem sentido. Pra mim, um dos principais erros de falta de presença são os dois, é Bauman e Pavlovic. Pra Talvez a mim, os Alemanha dois é. seja a seleção que tem o maior erro no álbum. Talvez. E a gente tá Talvez sim. Aí vamos pro ataque, pro meio campo, né? Pra gente complementar. O Kimmich, beleza. Wirtz, beleza. Emecha, Goretzka, Musiala, tranquilo. Ataque, Gnabry, Havertz, Sané, ADM, Voltmade, tranquilo. O ADM, muita gente vai até falar, pô, mas na última ele não tava. Ele não foi na de março, mas né? nas No ano outras, passado ele nas esteve presente anteriores, quase todo. Então aí dentro desse parâmetro faz sentido, aqui né? seria um Você critério mais justo, né? a Alemanha, nos jogos que ela teve das eliminatórias para a Copa do Mundo, ó, o Pavlovic foi titular em 4 dos 6 jogos, sendo que os 2 primeiros ele foi convocado, mas ele foi cortado por lesão. Então ele já era titular. Então assim, não tem sentido o Pavlovic estar de fora. Não tem sentido. É de verdade, é pessoal com ele. Outro jogador, né, que eu lembro que é convocado com bastante frequência, mas não é nem titular da Alemanha, ele entra ali um jogo ou outro, é o atacante Lewin, do Stuttgart. Poderia ser uma opção também viável, mas acho que não é nenhum agravante ficar de fora. Mas eu tô vendo aqui as eliminatórias, ele foi convocado em todos os jogos, o Lewin. Sim. Fazia até mais Mas acho que sentido, não por é. exemplo, se for para tirar o Ter Stegen, você pode colocar o Bauman, e aí tira o Baco e o Mittelstadt para colocar o Pavlovic e o Lewin. Aí também E seria uma aí opção você deixar dois interessante. goleiros, né, no caso. Como foi o Ter Stegen já era menos óbvio, acho que um goleiro nesse caso dessa seleção era o ideal, né, da Alemanha. Aqui já na Holanda, goleiro é isso, é o titular da Holanda, Verbruggen, tranquilo. Linha defensiva, Van Dijk, Van de Ven, Timber, Dumfries, Ake e Frimpong e Van Heck, tranquilo também, todos convocados com bastante frequência. Muita gente estranha da Elite fora, mas a Elite ficou bastante tempo fora da seleção por lesão no ano passado e até uma vez por opção, tá? Tem essa informação, apesar do como gostar dele, mas os outros defensores estão à frente
nesse padrão do álbum, né? Meio campo, Reinders, Gravenberch, Koop Miners, De Jong, Xavi Simons. O único ali que poderia contestar o Koop Miners, porque o Koop Miners já ficou de fora de convocação no ano passado por opção do Como. Aí poderia entrar o Quinten Timber, né, que é o irmão do Juhan, poderia ser uma opção, que é um jogador que o Coman gosta muito, convoca e até tem preferência de possível titularidade em relação ao Koop Miners. Mas o Koop Miners está aí, ainda mais agora com as lesões do Schouten e no meio-campo e do próprio Xavi Simons. Eu acho que o Koop Miners vai acabar indo para a Copa de qualquer jeito. E o ataque, Kluivert, Depay, Malen, Weghorst, Hakpo também tranquilo. Acho que é uma seleção mais assertiva, né? Sem grandes polêmicas. Só a questão do que você comentou do Cup Miners, mas como já teve as lesões agora, é muito provável que ele vá mesmo. A Bélgica, o goleiro é isso. Courtois, beleza. Defesa. Tati, Castanhe, Debache, Michel, De Kuyper, Munier. Tranquilo também. Meio campo, Tielemans, Onaná, Haskin, Salmakers, Van Aken, De Bruyne. O Salmakers de meia, né? Me surpreendeu, até por isso que eu dei uma travadinha. Uhum. Mas tranquilo também. Ataque, Doku, De Keteleri, Trossard, Openda, Lukaku. Não tem muito pra onde fugir, Acho que a não. Bélgica Acho tá que assertiva, né? Fechou tá bem assertiva. tranquilo. Tem nem questionamento aqui, né? Tá Sim. bem de boa. Tudo Bem de coerente. boa. Espanha, o Nai Simon é o goleiro titular da Espanha, então tranquilo, tá no álbum. Defensores, Lenormand, Laporte, Huijsen, Pedro Porro, Carvajal e Cucurella, também todos tranquilos, né? Tá no álbum. Até mesmo dois laterais direitos, vocês vão falar que o Carvajal não foi na última data FIFA, mas foi agora em 26, né? O recorte de 2025. Todos os defensores estão dentro do padrão. Tem até defensores que poderiam estar aí, que não estão por falta de opção mesmo, que a Espanha é bem tranquilo de você se analisar as convocações, né? O Grimaldo tá fora, né? Que é um jogador Falta que de toda a espaço mesmo convocação na tá. seleção, né? De É. caber no álbum. Aí meio campo, Zubimendi, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Mikel Merino, tranquilo também. Você poderia até colocar, tá, quem sabe o Fermin Lopes, é outro que também sempre tá, mas tranquilo, estão todos aí. Ataque, Yamal, Daniel, Nico Williams, Ferran Torres, Morata e Oyarzabal. É inexplicável o Morata tá no álbum. É inexplicável. Eu Morata vou pegar por. aqui. É nostalgia, não é possível. Alguma coisa também. Outra figurinha Cara, que não tem porquê. Não tem base, não tem fundamento. Ele tá. o Morata, eu entendo que, beleza, se você for pegar o recorte de 2025 em 5 datas FIFA, ele esteve em três, nas três primeiras, que foi março, junho e setembro. Outubro, novembro ele ficou fora, mas por opção técnica. Por quê? Qual que é a questão do Morata? O Morata sempre teve a preferência do De La Fuente, por capitania, experiência, bancava realmente. Liderança. Só que o Morata sempre dava umas declarações meio estranhas, de, vou me aposentar, quero me aposentar na Espanha, hein? Já Não tô sei o quê. cansado, sei lá o quê. Já deu meu ciclo, e aí? Não estou dizendo que isso gerou desconforto, até porque eu não tenho essa informação, mas algumas situações, algumas convocações depois ele passou a ficar de fora, até porque ele vai para o Como, é reserva no Como, não joga no Como, e outros jogadores pediram passagem e começaram a ser convocados. Então, a partir do momento que para você tem um jogador que fica, para mim, duas datas FIFA seguidas de fora por opção, eu falo, pô, então esse cara realmente tem que estar no álbum, né? Ainda mais que não é um jogador de, assim, uma coisa é isso acontece com o Messi. Sim. Aí você fala, pô, mas Mas é ainda é o o Messi. Morata, não é É, unanimidade. agora, o Morata, o que poderia ter sido feito aqui? Você tem outros jogadores de outras posições, por mais que o ataque da Espanha seja meio complicado, muita troca de jogador também. Mas aqui você ainda tem o Nick Williams, o Ferran Torres, o Oyarzabal, o Yamal, o Dani Olmo. Você pode jogar o Fermin Lopes no meio. Você Eu ia pode falar jogar o isso, eu ia falar Grimaldo isso. Eu, na se fosse escolher um defesa. jogador, porque eu gosto muito dele, eu colocaria o Firmino, se fosse colocar um jogador no lugar. Eu até acho que o Grimaldo é até mais garantido, porque o Grimaldo ele é convocado literalmente em todas. O Todas, Fermin, é. ele apesar também de ser, mas ele é tipo terceira opção no meio Por campo. lógica, seria o Grimaldo, né? O próximo jogador, se fosse colocar, né? Fazia mais sentido para mim o Grimaldo tá. Goleiros, Rocher e Meli, tranquilo, os dois estarem aí. Defensores, Araújo, Jimenez, Sebastião Cáceres, Oliveira, Varela, Nandes, também tranquilo. É o padrão, tem muito para onde fugir. Meio campo, Valverde, De Arrascaeta, Bentancur, Ugarte, De La Cruz. Me surpreendeu o De La Cruz estar no álbum, tá? Porque o De La Cruz ficou um tempo sem ser convocado, ele até volta recentemente. Vou até pegar aqui para ver
a última Então, eu, convocação achei, do eu De La confesso também, eu achei que se eu fosse apostar, eu não achei que ele ainda tá não também. É, antes dessa data FIFA de março, o De La Cruz foi convocado em março de 25. Ele ficou de fora nas últimas 4 datas FIFA do ano. Se fosse para eu chutar, não chutaria o De La Cruz, tá? Sim. O, resta o restante ali, o ataque, tá, é isso, tá? O Max Araújo, Darwin Nunes, Vinhas, Aguirre e Pelistri. Tá dentro do padrão. Eu me surpreendi de verdade com o De La Cruz. Se fosse para chutar alguém, eu chutaria o Emiliano Martinez do Palmeiras. Eu Seria um pensei nele cara que também. Seleção francesa, manhã o goleiro, de boa. Defesa, Theo Hernandes, Salibá com Deconaté, Upamecano, Dinhe, tranquilo também. Eu acho que assim, o Dinhe faz sentido, até porque ele é o titular e tal, mas eu acho que até quem sabe poder tirar um dos defensores para colocar uns atacantes, mas vamos falar daqui a pouco. Deixar menos defensor, né? É, quem sabe, né? Mas eu não sei se eles têm uma régua mínima também, né? Tem que É. entender isso. Não sei se tem. Mas enfim, meio campo, Tchouaméni, Camavinga, Koné e Rabiot, tranquilo, é isso. Ataque, Olise, Dembélé, Barcola, Doué, Coman, Ekitike e Mbappé. Aí, para mim, o Coman é um erro grave, tá? Para mim, o Coman é um erro grave, tá no Outro que álbum. não faz sentido. Eu que acompanho bastante futebol de seleções, cara, o Coman chegou na reta final do ano passado, ele tava nas listas? Estava, mas ele tava como reposição, não como opção principal. Ele tava sempre quando alguém Jogador lesionado. backup, né? Se alguém Então, machucava, ele ia. por mais que, beleza, em questão de número de convocações, vou até pegar aqui, o Coman ele tem 10 convocações no ciclo de 17, beleza, tá acima da média. Só que depois que ele foi pro Nasser, essa média diminuiu de convocações. Fazia muito mais sentido o Cherki estar no álbum. O Cherki, por mais que tenha menos convocações, era um nome nitidamente muito mais cobiçado pelo Deschamps do que o Coman. Argentina, o goleiro Emiliano Martinez, beleza. Defesa Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Balerdi. Cara, o Balerdi não é que tá errado tá no álbum, tá? Ele é o zagueiro principal da seleção da Argentina. Eu não vou nem falar do Lisandro Martinez, que ficou de fora, que nitidamente é um jogador que, estando apto fisicamente, ele é o titular da Argentina e o Scaloni já demonstrou isso. Só que o problema é que ele nunca tá apto fisicamente. Então, dentro dessa questão, faz sentido por recorrência de convocações no ano passado do Balerdi. Mas me surpreende, tipo assim, a Argentina tinha opção para colocar, por exemplo, até no gol, o outro goleiro Rulli. Eu pensei, dois goleiros, eu pensei nisso. Poucas seleções põem dois goleiros, né? Então acho que é legal ter também. Ainda mais que são sempre os dois, né? Um padrão. É, tipo do É, Brasil que seguiram o padrão, né? Então acho que aqui seria é. legal. E o Balerdi, mas enfim, não é nenhum absurdo, não. Meio campo tem McAllister, Depou, Palácios, Paredes, Nico Paz e Mastantuono. Aí o Mastantuono, para mim, é um absurdo também. Qual é a curva Mastantuono. ter, né? Não destoa, né, dos outros. O Mastantuono, cara, é. Eu de verdade. Aí, por exemplo, seleção francesa. Cherki não vai no bom álbum porque tem 3 convocações. O Mastantuono tem 3 convocações na Então, Argentina. Tá? isso que eu falei. Eu queria que tivesse uma explicação de cada seleção, das principais, pelo menos. Oficialmente apenas falando, pô, esse aqui foi convocado porque a gente achou isso. Porque não é possível, tipo, olhar e pensar que um cara de 3 convocações na França não vai, mas na Argentina vai. Então, o mesmo peso não vale. Beleza, por mais que ele foi o Mastantuono convocado no ano passado, cara, a última convocação dele foi em setembro de 25. Ele ficou as últimas 2 datas FIFA fora. É muito tempo Aqui, fora. aqui você poderia transferir essa vaga para um unidefensor, por exemplo, ou você quer manter o Baled? Legal. Então vamos jogar, tira o Mastantuono e bota o goleiro, tira o Mastantuono e bota o Lisandro Martinez, Ponto ou tira o atacante, Lisandro, exatamente. o Mastantuono e bota o Lo Celso, cara, porque o Lo Celso também é um cara que participa direto do ciclo até mais que o E é de Mastantuono. confiança do. Todo mundo sabe que é de confiança do Scaloni, né? Então, é muito mais garantido, né? Ah, então vamos falar número de convocações? O Lo Celso tem 14 no ciclo, não tá no álbum. E tipo De, assim, de 17. E a última ele não foi porque por lesão, não foi por opção. Então, um cara que tá bem mais tempo, né? E joga bem acho mais que vezes. passa longe às vezes. O ataque, beleza. Nico Gonzalez, Messi, Lautaro, Álvares e Simeone também é Ok. tranquilo, é isso aí. Vamos lá. Portugal, Diogo Costa e José Sá. Cara, você tá seguindo uma linha de não ter goleiros. Aí você vai colocar Portugal, que só convoca os 3 goleiros porque não tem um quarto.
E ainda você vai colocar o terceiro goleiro, que é o José Sá, e não o Rui Silva. E tipo assim, um goleiro que não joga. Entendeu? Colocou o terceiro goleiro. Então você quer. Se você está indeciso, não precisa colocar outro goleiro. Você tem milhares de outros jogadores de Portugal que não estão no Sim, álbum. Que pô, poderiam estar. Palhinha não está no álbum. Palhinha, pô, tinha muito mais critério para estar do que o José Sá, com por exemplo. certeza. Botar um terceiro goleiro que não joga e um jogador que joga no ciclo, não tem comparação. Quer colocar um jogador que até tem. O zagueiro só tem dois, tá? Rubem Dias e Inácio. Pode colocar o Renato Veiga, que tem jogado bastante para Portugal. Esse é sempre convocado, Renato Veiga do Villarreal. Defensores: Rubem Dias, Cancelo, Dalot, no Mendes, Inácio, beleza, tranquilo. Meio campo: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rubem Neves, Vitinha, João Neves. Não dá para tirar ninguém, tranquilo. Perfeito. Atacantes: Cristiano Ronaldo, Trincão, João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto e Leão. Tranquilo. A única questão aí realmente é o José Sá. Se tira o José Sá, não tem necessidade nem de colocar o Rui Silva. Você Sim. vai colocar o Palhinha, Opção o tinha. Renato Veiga. Não entendi. Eu falei, a opção tinha pronta já, era só trocar. É? Até porque Eu começo a Portugal tem o confiar, Francisco velho. Conceição Sim, também também. verdade, Conceição. Bom, sobre Inglaterra, Pickford, goleiro, beleza? Defensores: Stones, Gay, Riconça, Alexander-Arnold, James Byrne. E aí entra a questão de novo, não tem sentido o Arnold estar na lista. Sim, já que Sendo que, não tá sendo convocado, né? cara, o próprio Tuchel já falou várias vezes no ano passado, ele dava todos os indícios que o Arnold não fazia parte dos planos. Então Não é tem falta de não ver sentido. mesmo, é falta de não É. realmente não ter visto uma entrevista do Tuchel que ele falou desde o começo que ele assumiu e começou a ter as convocações sobre o Arnold. E ó que é o mais fácil, né? Não precisa nem E que é explorar famoso, muito, né? né? E que é um jogador famoso, que tá nas manchetes. Ah, Arnold não tá sendo convocado. Arnold não tá sendo convocado. Então, O Arnold, ele não foi convocado, ele não é convocado desde junho. Ele não foi convocado para nenhuma lista de setembro, outubro, novembro. E não foi agora também, acabei de ver, não foi em março. é um ano já quase sem ser convocado pra seleção, né? E a última, perdão, olha aqui. A última convocação foi em junho de 25, legal, junho de 25. A outra foi em outubro de 24, ou seja, até novembro de 24 ele ficou fora. Então, Ele ficou fora em novembro de 24, num período de aí 2 anos março, é duas setembro, convocações. outubro. Em 2 anos, duas convocações. Entendeu? Não tem sentido, cara. Aí E colocaram eu por amo nome o mesmo. Aí Arnold. colocaram Alexander Arnold lá por nome, prensaram a figurinha aqui, imprimiram e tó. Então, aí, por exemplo, um cara que poderia estar nessa lista poderia ser um outro meio-campista, quem sabe? Mas se for pegar da linha defensiva, talvez colocar um outro goleiro, o Dean Henderson, que eu lembro agora de cabeça, é o que mais faz sentido. Porque acho que defensor não tem muito pra onde fugir mais, não. Acho que já lutou o Defensor defensor, lá. mas acho que goleiro faria sentido. Seguir essa linha de dois goleiros pra Inglaterra. Lateral esquerda da Inglaterra oscilou muito titularidade, então era meio difícil realmente você ter essa percepção. Mas ali se for para escolher um defensor, é o Dean Henderson, né? Vamos Sim, ver os meias. Henderson, Rice, Bellingham, Palmer, Rogers. Dentre todos aí, ok. tranquilo, né? O que poderia ter sido feito também? Um outro exemplo de um jogador que está fora. Você tira o Arnold e bota o Eze. O Eze já é mais garantido. O Eze é muito mais Muito mais garantido. garantido, já é 100% garantido, vai, vamos dizer assim. Até mais que o Foden, se É, duvidar. Aí outra questão também, ó, atacantes Gordon, Foden, Saka, Kane, Rashford e Watkins. E aí também, se você acompanha, você tá ali fazendo um estudo, vai acompanhando a seleção da Inglaterra, você sabe que o Watkins não vai pra Copa, pô. acho que ele Não tem pegou o hype do sentido. Watkins há algum tempo atrás, né? Porque não é possível. Quando ele fez o alvo foi 24, né? 5. Cara, porque hoje, só pra você ter ideia, já era previsível no final do ano passado você saber que o Solanke tá à frente do Watkins na concorrência. Sim. Entendeu? E aí, ok, o Foden eu acho que dá pra manter no álbum, por mais que é uma incógnita na Copa do Mundo, Mas dá pra manter. faz sentido porque Faz por sentido. característica que realmente pode ser convocado. Então a gente já fez até no vídeo falou sobre isso. Faz sentido. Só que, por exemplo, o Watkins, zero. Dois jogadores que com certeza fazem muito mais sentido que o Watkins não estão. Bowen e Madueke. Madueke faz mais sentido que o Watkins. Mas aí a troca que eu faria seria tirar, no caso, o Alexander-Arnold e colocar o EZ e tirar o Watkins para colocar o Bowen. Eu acho que são os dois que mais Ou fazem o goleiro lá, sentido. se quisesse colocar, né? Deixar o Dean É, Henderson nos goleiros.
E por fim, a seleção croata, Livakovic, beleza. Defensores, Kaleta Karađorđević, Stanisic, Vuskovic, Sutalo, beleza. Meio campo, Jakic, Modric, Kovacic, Baturina, Maier, Mário Pasalic, Petar Susic, beleza? E atacantes, Perisic, Marco Pasalic, Budimir Kramaric, Ivanovic. O Ivanovic talvez seja o mais questionável, Distante, é. mas eu também não acho um absurdo não, É tá? aceitável, não é forçado ele tá aí. É porque assim, o Ivanovic ele sempre foi o reserva. Mas não tem muito outro jogador para colocar. Eu tô vendo aqui o Ivanovic, ele foi convocado para todas as datas FIFA de Tem que fugir 2025, muito, inclusive. mesmo sendo reserva, né? É, é que também tem uma questão, por exemplo, o meio-campo. O Moro do Bolonha é um jogador que foi convocado mais vezes no ciclo e também esteve presente nas mesmas datas FIFA. Ele poderia ir para o meio. Mas se levando em consideração, pô, o cara nas 5 datas FIFA de 2025 ele foi nas 5, também tranquilo, não tem muito Sim. para aí não. Resumidamente, os maiores, A mais gafes é a Alemanha. na minha visão, Alemanha e Inglaterra, né? É. Inglaterra, não lembro agora de cabeça. A Argentina com Mastantuono também foi É, embaçado. assim, passando, tirando a Bélgica, o Croácia, Brasil também foi mais Brasil, ok. O resto das seleções sempre tem uma gafe muito grande aí na Holanda também planilha. tranquila, Holanda foi bem de tranquilo boa. também, gabaritada, mas de resto assim tá tendo umas gafes. A França também com gafe grande que poderiam ser trocados jogadores e deixar melhor essa lista de selecionáveis do álbum. Elencar o seu top 3 de gafes dessas seleções que a gente falou. Ter Stegen, acho que o Ter Stegen é o absurdo. Acho que depois vem o Mastantuono, né? E por último, o Coman. Acho que esse top 3 fica legal. Eu colocar. Não, pra Tem o mim o Morata também, primeiro, pode primeiro. botar, né? Puta, Morata, mas eu acho, pra mim o primeiro é o Alexander Arnold. Pra mim é o Sim, primeiro. é verdade, não pensei não. Porque o Arnold é tipo notícia, é informação, é 100% que ele não vai pra Você Copa. não precisa estudar e a É, fundo, usar IA pra achar a sim. notícia lá Os do outros que fundo eu do falei, baú. que nem do Ter Stegen, do Mastantuono e do Coman, é mais pra, estudamos aqui, fizemos o busca das convocações e tal, mas do Arnold realmente puta, é o top super um. Eu iria de Arnold, 2 Mastantuone, 3 Ter Stegen. Pra mim É. seria esses Os três. dois, Eu só o eu Mastantuono e o manteria Ter os Stegen outros dois. incomoda demais, né? Incomoda demais, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo diferente, né? Não é nesse especificamente jogo de futebol, mas é o álbum da Copa do Mundo que está no hype, né? A gente queria mostrar essa avaliação para entender um pouco mais os critérios. Se você for pegar o feedback no geral, pô, são 18 jogadores por seleção, a gente destacou 5, 6, 7 que não faziam sentido. Eu acho que tá Foi dentro bom, do. foi um É, apontamento bom. Tá um ok. aproveitamento bom. Então é isso, pessoal. É isso, Espero que vocês tenham pessoal. gostado do vídeo. Curtam, Curta, compartilhem e até a compartilhem. próxima. Até a próxima.